Bom, muito bom dia. Muito bom dia, senhoras e senhores. No momento, 8 horas e 11 minutos da segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Nós, senhoras e senhores, temos relatórios para 60 agências de inteligência, para os juízes em campo e para os especialistas em área bancária tributária. Também temos informações com relação aos 26 trilhões do grupo conhecido como Bilderberg, Grupo Bilderberg, ou atende ao nome de Cabala. Entenda o que é o Deep State ou Cabala. Entenda como fomos dominados por tantos tempos. Por isso a importância de acordar e definitivamente identificar que durante muitos anos, durante 50 anos ou mais, nós fomos ludibriados por este grupo Bilderberg ou Cabala, que estabeleceu bancos em 88 países, em 183 países, os quais 88 países são detentores do tráfico mundial de drogas e 183 países lavam o dinheiro deste trágico procedimento que foi destituído pelo Supremo Tribunal Mundial ao bater o martelo e determinar que não há mais valor para os fundos derivativos. Não existe mais valor, não se pode colocar valor em recibos que não têm lastro ouro. Tudo isto foi solicitado pela China, provocando o Supremo Tribunal Mundial em proceder ao julgamento. Então ficou estabelecido que o árbitro, a fazer a arbitragem do reset das moedas ao seu padrão ouro e estabelecer o valor da moeda desses países com lastro ouro. Então, país que não tem lastro ouro não tem moeda, ele está falido. Entenderam? Então foi feito o ajuste em todos os bancos centrais no planeta. E isto tudo começou no dia 11/9 e ainda continua sendo feito os monitoramentos. Foi descoberto um default de 3 trilhões que não estão identificados, não existem. Eles estavam colocados nestes bancos centrais como se esse dinheiro existisse, e nós fomos atrás desse dinheiro e não encontramos absolutamente nada em nenhum lugar. Ou seja, sumiram 3 trilhões.
que estão certamente sendo alavancados por instituições bancárias e instituições financeiras. Nós descobrimos as instituições bancárias e elas já foram divulgadas. O JP Morgan Chase, o HSBC, o Banco dos Estados Unidos, que estabeleceu atividades que formavam e formatavam chantagens ao sistema bancário mundial. Então, o banco JP Morgan Chase, o HSBC, o Standard Chartered, o Deutsche Bank, o Bank of New York Mellon, continuando a transações com fundos suspeitos de crime, processados por má conduta financeira, ou seja, má conduta financeira é quando você alega, eles dão um telefonema um para o outro e falam assim, escuta, me manda 1 trilhão que eu vou cobrir daqui a 2 horas, 3 horas. Então o outro chega e fala assim, tá bom, estou te mandando 1 trilhão. Aí manda para o Banco Central daquele país. E aí o sujeito diz, olha, já passaram 3 horas, cadê o trilhão? Daqui a pouquinho vai entrar. Então não entra nesse dia, entra no dia seguinte 1 trilhão. Então foram 3 trilhões descobertos que fazem a Bolsa de Valores do planeta e os bancos domésticos do planeta a não terem liquidez. Então está sendo feito o Pix e está sendo feito também o sistema de obtenção e monitoramento de dados. A polícia do mercado financeiro, ela se chama SARS, S-A-A-R-S. E outra polícia também chama-se FinCEN. Elas estão operando no banco do mundo inteiro e descobriram que essa prática ela é desde 1999 até 2017. O Bloomberg, que é um capitalista dos Estados Unidos, ele se vê em situação realmente de falência. E ele teve uma atitude altruísta para querer mudar, retornar o grupo da Cabala, e ele soltou 32 mil detentos pagando suas fianças. Ele alega que era para esses marginais terem a possibilidade de votar. O planeta hoje está em guerra civil. Na Inglaterra, há confronto entre a população e as autoridades policiais. Na França. Por quê? Porque todos eles estão falidos, principalmente a França e a Alemanha. Então, o pessoal da Cabala
com esses 26 trilhões que eles alegam ter, e que eles querem, com esses 26 trilhões, eles fizeram um conglomerado, e eles querem forçar a barra ao novo sistema que foi determinado pela Suprema Corte Mundial de Haia, da Holanda. A Holanda foi lá, bateu o martelo e falou: não existem mais fundos derivativos, não existe mais moeda podre, papel moeda podre sem lastro, tem que ter lastro ouro, não existe mais papéis. Então, esse grupo do JP Morgan Chase, do HSBC, do Standard Chartered, do Deutsche Bank, do Bank of New York Mellon, eles querem continuar com essa retórica de empurrar com a barriga o máximo possível. Então, aqui no Brasil, eles estão alegando que a mudança só vai acontecer em novembro, que vai ser uma nova forma de pagamento e cobrança, o tal do Pix. E não é isso, não é um sistema de pagamento e cobrança. O Pix, ele é um monitoramento do dinheiro que existe em caixa dos bancos. Então estão sendo auditados todos os bancos domésticos. No Brasil são 4 bancos. Um país continental só tem 4 bancos. O restante são escritórios de dinheiro que praticam o anatocismo, a agiotagem. Então, o reset financeiro, ele está procedendo. Todas as máquinas, elas vão ter que ser mudadas, porque a leitura ela é muito veloz e ela vai dar em tempo real a compensação bancária para que não haja este tipo de conduta de um banqueiro ligar para o outro e dizer: me manda 1 trilhão que daqui a 3 horas eu te devolvo, ou que fica tranquilo que está tudo bem. Não existe mais no planeta inteiro. Então nós estamos atrás de 5 trilhões e 400 bilhões, que é o PIB do Japão. Maior que o PIB do Japão, é o PIB da China. A China costumava ter um PIB de 10, 12%. E todo mundo dizia: meu Deus, como a China tem um superávit tão grande, quando a mão de obra da China é uma mão de obra escrava e o maior salário é de $120, que é pago para as autoridades do PCC, do Partido Comunista Chinês. Nenhum outro ser lá ganha $120. E aí você vê um monte de pessoas alegando que existem milionários chineses. Em realidade, eles são marketing da indústria da China. 2 bancos laranjas trabalham com o sistema bancário desses amiguinhos que telefonam um para o outro: me manda 1 trilhão. Costume muito bem processada pelo Macron. Macron, temos fitas, áudio, ele falando com os donos do banco, de vários bancos, né? Porque ele é produto dos bancos, e ele pedindo dinheiro que dormisse na França. Então, na França dormia
4 trilhões, 5 trilhões, 6 trilhões. Então você ia no Banco Central e lá aparecia 4, 5 trilhões dormindo, e é dinheiro do narcoterrorismo, porque na França tem os escritórios dos narcoterroristas, o Hezbollah, o Hamas. Então é assim que ele está apavorado, porque o presidente do Líbano foi embora, renúncia, e ele não quer sair de jeito nenhum, o francês, porque lá ele tem que manter o narcoterrorismo funcionando. Então este elemento, o Macron, presidente da França, mentiu aos bancos centrais, como também Angela Merkel. Então todos os bancos centrais, eles estão sendo resetados, já estamos em 180 bancos, e identificamos 88 bancos pequenos que estão falidos. E tudo isto tem que ser resetado, porque eles têm que aportar com o ouro que eles mandaram. Por exemplo, o Deutsche Bank, mandou barras de ouro fake. São latões dourados, não é ouro. E no seu interior tem chumbo. Mas acompanhava uma declaração da asseguradora chinesa, uma grande empresa de seguros da China, testificando que aquela barra de ouro era ouro puro. E também o Banco Central, o Deutsche Bank, assegurando que essa barra de ouro era de ouro puro. E isso também foi feito na França. E a Inglaterra recebeu barras de ouro desses países por fazer parte do Brexit e apurou que foi enganada a Inglaterra. Roubaram a Inglaterra e mandaram barras de ouro fajutas. E também mandaram barras de ouro fajutas para a América. Então a polícia bancária, a SARS, SAARS, e a polícia FinCEN, FINCEN, estão atrás dos elementos que roubaram o ouro da população, porque esse ouro é produto de pagamento de impostos. Então, eles fizeram defaults em empresas multinacionais, empresas que não tinham como existir, não tinham como pagar os salários astronômicos dos seus diretores. Então você tem multinacionais que o diretor ganhava 4, 5 milhões de euros, 50 milhões de euros. Tinha diretor que ganhava fortunas. E eles todos foram descobertos. Então a Europa está um caos. Já não há comida, já está carente a comida. Eles alegam que caiu uma pandemia agora na parte dos suínos
na Alemanha, como se fosse a vaca louca, mas nos suínos. Isso na Alemanha. E na França não está chegando nenhum tipo de mercadoria para abastecer os supermercados e as lojas, porque eles não têm dinheiro para pagar. Não tem valor contábil. E o banco da Lagarde, que foi a mulher com Lula, a Lagarde, à época diretora do FMI, com Lula, eles tramaram o pagamento da dívida externa brasileira, alavancando a dívida interna brasileira. Então, eles trocaram um juros internacional a ser pago de 4% a 6%, o máximo, e eles trocaram para pagar juros de 14% a 20% ou 24%. E eles passavam 12% para os bancos e ficavam com o restante do dinheiro. Dividiam entre eles, entre o Lula, a Lagarde e o aprendiz de ladrão que ocupou o BNDES e que foi mandado embora, o Levi. Então, é um grande tributarista. Ele sabe enganar as contas muito bem. Para você levantar o rombo, você precisa de um tributarista honesto que diga para o presidente Bolsonaro a situação real que foi o rombo projetado pelo BNDES. E agora estamos descobrindo também contratos da Petrobras com empresas multinacionais que roubaram trilhões de dólares. Então, quando você pensa que já foi tudo descoberto, ainda aparece mais. Mas isto é uma pequena amostra, porque o verdadeiro roubo está no minério brasileiro, que eles estão debruçados e vão querer fazer uma guerra de invasão ao continente da República Federativa do Brasil. Porque é a única forma que eles têm para tampar o rombo, tampar o grande roubo na Europa. Então, eles estão já mandando para a Guiana Francesa aparato militar para poder fazer a guerra e tomar as terras da Amazônia. O Macron, conjuntamente com a Angela Merkel, da Alemanha, e também todos os envolvidos no narcotráfico, o Irã, a Turquia, todos eles têm interesse nesse pedaço de terra continental que seria habitado pelos remanescentes ladrões da Europa e que ali se estabeleceriam com as suas fábricas. Por exemplo, tem fábrica holandesa que explora a selva amazônica e que não pode, porque eles não são proprietários da terra.
Tem também empresas da China que estão explorando a Amazônia e que não são proprietários. Os proprietários são argentinos, advogados argentinos testa de ferro. A China comprou 60 bilhões de dólares em terras no Brasil. Pagou para o Lula. O Lula vendeu terras da Amazônia que não pode e não está em nenhum cartório. Esses papéis foram forjados e eles estão querendo tomar posse através do confronto armado, através da troca de tiro. E tudo isto está descoberto. Então, não adianta querer combater uma realidade que já está descoberta. O mercado da Bolsa de Valores está sabendo o que eu estou falando e todos sabem que a situação dos bancos, os 4 bancos do Jorge Soros, é deficitário, não tem dinheiro. Então, eles descobriram que tinha 600 milhões de reais acautelados no Banco Central do Brasil, sem nenhum propósito. Para que tanto dinheiro no Banco Central do Brasil se não tinha nenhuma serventia? Era exatamente para poder exportar esse dinheiro lá para fora. Mas foi descoberto e esse dinheiro voltou para o Tesouro. E também nós temos em fundações quantidade de bilhões e trilhões que eles estão querendo mandar lá para fora, alegando que é para compra de vacina. Então você diz assim, mas todas as vacinas querem ser testadas no Brasil? Poxa, a indústria farmacêutica ela é muito boazinha. Ainda não foi feita a segunda fase, não chegou na terceira fase, na quinta fase, e eles estão querendo testar tudo aqui no Brasil. É porque o dinheiro está nas fundações. E esse dinheiro é dinheiro brasileiro. Porque eles lá fora nunca aportaram com dinheiro no Brasil. Eles utilizaram derivativos financeiros. Eles mandavam para cá papéis de moeda podre. Você pegava um avião na França, vinha até o Brasil com um pedaço de papel que dizia que aquele papel valia 2 trilhões de dólares. Você chegava na instituição bancária, dava a entrada e o banco tomava aquilo como se fosse dinheiro. Mas não é dinheiro. Então o jurídico daquele banco, ele começa a perseguir você que é proprietário desse papel moeda podre. Então você diz para o banco, olha, você pode utilizar esse papel para fazer a tua contabilidade. Eu não vou interferir. Em contrapartida, você não me cobra nada por acautelar este dinheiro. Então aparecia no teu extrato bancário que você é proprietário de 2 trilhões de reais. Mas você não tem 2 trilhões de reais. E o banco também sabe que você não tem 2 trilhões de reais.
mas você pegava empréstimo e abria empresas para lavar dinheiro do narcotráfico. Tudo isto foi descoberto. Então você, com o CNPJ, você abria outro CNPJ, com 2 CNPJs você abria um terceiro CNPJ e você montava uma holding de empresas, um conglomerado de 30 empresas, 40 empresas, magazines de roupas. Você chegava a ter empresas de eletrodomésticos. Você vendia o eletrodoméstico abaixo da tabela. Então, uma lavadora que custa R$3, que você comprou da fábrica por R$3, você vendia por R$2,50. Então entrava dinheiro na tua empresa que justificava que você vendeu mais barato. Você pode vender mais barato. É um direito que te assiste, se você quer perder dinheiro. E esse dinheiro é do narcotráfico, das drogas vendidas nos morros, no asfalto, que entrava na tua empresa e que ficava o dinheiro contabilizado positivo. Então você podia pegar esse dinheiro e depositar na tua conta, que já era trilionária, por você ser proprietário de moeda podre. E tudo isto foi descoberto. Então nós temos empresas aí que elas só têm um endereço e elas operam em bolsa. Elas só têm um endereço, Avenida Rio Branco, número tal. Aí você chega lá, é uma sala pequenininha que não tem ninguém, só recebe carta. O porteiro guarda as cartas e essa empresa ela está em bolsa de valores, operando e alavancando dinheiro. E onde eles lavam o dinheiro é na bolsa de valores do narcotráfico. Então tudo isto foi descoberto. Então você youtuber, que você alega que chegou do 9 e os bancos estão funcionando, você interprete como quiser, eu não tenho que lhe dar satisfação nenhuma. O meu relatório é para 60 agências de inteligência e para os juízes em campo. Deu para entender? Eu estou cagando e andando para o que você fala, seu boçal, espia, traidor da pátria. Você tinha que chegar e dizer assim, pô, eu tenho que dar bola a esse velho que está falando, porque esse cara não pode ser maluco. Ele fala de uma forma que sempre se estabelece como 60 agências de inteligência, operadores em campo, juízes em campo. Então, você, youtuber, tem que entender que é muita pica. E você tem que favorecer o teu país. O teu país é o Brasil, não é a China. Se você é comunista, se você gosta de engolir vara, porque você tem ele muito pequenininho e não serve para porra nenhuma, então você, minoria,
animal, você vai discutir isso com os teus colegas, os senadores marginais, os deputados marginais, o Supremo Tribunal Marginal, os do Ministério Público Marginal, do Ministério Público Estadual, Federal, da Corte em 27 estados marginais, da OAB marginal. Você vai discutir isso com eles, entendeu? E cuidado, porque eu sou um cara que, além de falar em línguas, eu tenho um pavio curto e eu resolvo tudo. Vocês podem tirar se fizerem uma investigação bem minuciosa. Cai no meio da praia de Copacabana um piano na cabeça de você. E é um acidente. Entendeu? Aqui não tem ninguém brincando, meu amigo. Nós estamos em guerra. Tá entendendo? Sabe o que é guerra, meu amigo? Você sabe o que é um país querer invadir outro país? Um bando de maluco que quer cortar a cabeça para poder intimidar as pessoas e as pessoas ficarem com medo. Eles cortam a cabeça, nós também cortamos cabeça. Entendeu, meu amigo? Então não tem intimidação. Não vão intimidar ninguém. Entendeu? Só que eles se mostram, fazem filme, botam na internet e o Facebook não derruba a página deles. Você vê pela internet as cabeças sendo cortadas. Mas eles não são derrubados. Então, esses animais que são da Cabala, do Bilderberg, é um grupo, todo mundo diz que são judeus, não são judeus, são os falsos judeus, porque o povo judeu é um povo temente a Deus, eles não têm Deus, eles são predadores. Então nós estamos fazendo um relatório que os Estados Unidos condena a China e pede a renúncia do diretor da OMS. Isso foi feito em 24 de setembro. A ditadura chinesa, através de chantagem, forçou empresas americanas no país a produzir produtos profiláticos contra a pandemia. E produtos da farmacêutica mundial, eles contaminaram com a pandemia. Então você vai borrifar no teu nariz, para desentupir teu nariz, e descobriram que aí tem o frango frito. Aí você diz assim, mas como? No desentupidor do meu nariz, que eu compro na farmácia, descobriram que tem o frango frito. Porque o chinês, ele é capitalista. E ele comprou metade da empresa. Então ele vai lá e joga no tonel onde está o produto a ser vendido à população, o frango frito. Entendeu? Então nós temos que tirar esse Xi Jinping do planeta e todos os seus colegas, o Dória, esse engolidor de vara, e os do Nordeste, um bando de gangster,
metido a matador. Não é? E que, se fosse da nossa parte, que está chegando, se Deus quiser, o mais rápido possível, todos vão ser exterminados, porque são terroristas. Você sabe o que é um terrorista? Um terrorista é um sujeito que ele faz terror para querer amedrontar as pessoas. Aí você, que é um sujeito que reza, vai à missa, é evangélico, levanta as mãos, eu também levanto as mãos, eu falo em línguas. Aí você diz assim, não faça isso com ele tem direito à vida. Vai falar isso para os pais que estão chorando os filhos que estão chorando os pais. Vai falar isso para ele, meu amigo. Entendeu? Então não tem arreglo. Vocês têm que colocar a segunda instância o mais rápido possível, senadores do crime, deputados federais do crime e Supremo Tribunal Federal do crime, o mais rápido possível. Isso tem que ser aprovado hoje. De urgência, porque senão vocês vão ser todos despachados lá para fora e não voltam mais. Aqui vocês inventaram leis que essas leis deixam você em cana 4 anos, 3 anos e depois vocês saem com uma tornozeleira. Mas vocês não querem ficar em cana nem um dia. E vocês roubaram. E a mulher de vocês, elas se sentem aviltadas, porque você é um sujeito tão ruim, tão ruim, tão ruim, que você troca a tua mulher, que te viu, que te ajudou a você, e que ela pensava que você era uma boa pessoa e você era um corrupto. E aí você troca ela por uma garotinha nova, não é? E ainda por cima você não dá um centavo para ela. E ainda por cima você fica chamando ela de velha, gorda, caída. Então essa mulher, ela pode proceder. Faz uma comidinha gostosa, você come, aí você passa mal, te levam para a emergência, aí eles vão dizer, é frango frito. Não toca nele, não tem autópsia. Entendeu? Mas as mulheres aqui, elas são diferentes, elas choram, elas gritam, fazem escândalo. Todo mundo pensa que a mulher está louca. Mas a verdade é que você não vale nada. Marido dessa mulher em desespero. Então tudo foi descoberto. No Supremo Tribunal Federal, dos 11 juízes, 8 foram indicados por Lula e Dilma. No Supremo Tribunal de Justiça, dos 34 ministros, 28 foram indicados por Lula e Dilma. Os desembargadores, que não existe o cargo de desembargador federal, dos 141, 92 foram indicados por Lula e Dilma. Do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde eles levaram a Lava Jato
para fazer um monopólio, que o Aras falou, aqui não tem monopólio, nós temos que abrir Lava-Jato em 27 estados. Nós temos que pegar todos os dados que existem nos pendrives, que são terabytes, mais de 5 milhões de terabytes, e nós temos que ver para que terabyte é esse que está aí. Esse aí é para um estado? Tá, são 27 estados que tem esses 5 milhões de terabytes. Então vamos distribuir e vamos fazer a limpa. É o que o Aras está fazendo. E que a mídia da televisão diz que ele está derrubando a Lava Jato. E que eles se sentem incomodados que haja esse procedimento. Não há nada que incomode. O que há é vocês do Supremo Tribunal Federal se safar dessa. Eu conheço vocês e vocês me conhecem. Eu sempre digo, por favor, muito obrigado, não é? Mas o bicho pegou, meu amigo. Como o bicho pegou, a situação é terrível. Entendeu? Então nós temos que entrar com vocês de sola. Então eu peço às autoridades, principalmente você, Rodrigo Maia, que você me conhece, ô garoto, ô babaca. Teu pai também me conhece. Todo mundo me conhece. Sai fora. Entrega tudo. Porque o bicho pegou e pegou sério. Deu para entender? E eu quero dizer, para que não haja nenhuma desinformação, que quando foi feita a lei para ser utilizados os recursos financeiros para pagar as pessoas que não têm dinheiro a cota, o dólar é do dia 3 de abril de 2020. É quando foi feita a publicação da lei que autorizou, na primeira fase, 5 parcelas de R$600 ou 1.200 para 10,7 milhões de mães monoparentais. Ou seja, as mães ganharam, as mães que têm filhos, né, mãe solteira, que tem filho, elas ganharam 1.200. E o restante ganhou R$600. O orçamento de 254 bilhões, com a cotação do dólar no dia 3 de abril de 2020, que chegou em 715 dólares. A segunda parcela, segunda fase, foi 4 parcelas de R$300 e R$600 para as mães parentais, porque ninguém ia imaginar que a pandemia ia durar mais de que 5 meses. Nós estamos fazendo o orçamento para 9 meses. Parimos um filho destes marginais que estão no Senado Federal e que estão na Câmara do Deputado. Entendeu? E no Supremo Tribunal Federal. Porque quem é que comanda é o Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, cabeça da quadrilha, da ORCRIM. É o Supremo Tribunal Federal. E o seu braço são os governadores e os prefeitos. E os países que fazem enforcement, alegando que no Brasil a democracia está correndo perigo, e que fazem denúncia na ONU através do sistema corrompido, que é um oligopólio, o sistema Globo de televisão, descoberto em todos os países. Eles não caíram somente no Brasil, eles caíram lá fora. E está caindo. Os italianos mandaram todos os parlamentares embora. É o que nós temos que fazer aqui, no Brasil. Temos que mandar todos os parlamentares embora. Estão entendendo? Porque não é necessário. Para que você quer tanto deputado federal? Para que você quer senador? Para que você quer isso? Para que você quer um estado chamado Brasília, que já está custando caríssimo? Você sabe o que você pagar todo dia? 28 milhões da Câmara do Senado? Auxílio moradia de juízes e procuradores, 4 bilhões e 300 milhões todo mês. O fundo partidário de 1 bilhão. Passagens aéreas diárias, 2 bilhões e 200 milhões. Eles são proprietários dos prédios. O Brasil é proprietário dos prédios que eles estão trabalhando e eles alegam que tem que ser pago um aluguel. Por quê? Não sei. Então é pago 1 bilhão e 600 milhões de aluguel todo mês. São 99,7 mil cargos comissionados. Todos os que entram para trabalhar para o governo federal não fazem prova. A membresia, o sujeito que coloca a toga no urubu dos 11 marginais do Pleno da Corte, do Supremo Tribunal Federal, do cartel dos soles. Tudo isso descoberto. Então, quando você soma 715 da primeira fase, que foi os recursos de R$600 mais 1.200 para as mulheres que têm filhos solteiras, que chegou à soma de $715, e $243 para os outros R$300 e a metade de 1.200, que é 600 para as mulheres mães solteiras, dá $958. Esse é um dado matemático da SECOM, é um órgão, se chama SECOM. E a lei foi publicada em 3 de abril. Então é aí que é o dólar. E vocês ficam fazendo brincadeira. E você tem que agradecer que o Bolsonaro fez isso, que distribuiu esse dinheiro. Porque nenhum país fez isso, só os Estados Unidos e o Brasil. O restante está todo mundo morrendo. Você diz que a Europa não está cobrando aluguel? Mentira. Que não está pagando luz? Mentira. Está todo mundo se matando na Europa. Tem tanque nas ruas. Por que não botam isso para a população ver nos jornais? A CNN
mostra uma lourinha e uma morena que são feias pra cacete, duas mulheres feias, para falar besteira. E aí depois botam a Mona para falar com os seus repórteres, jogar abobrinha. É tudo uma mentira manipulada. Por que não colocam a verdade? Por quê? Porque eles trabalham para o grupo Bilderberg. Pô, esse nome, cara, não é? Então, entenda o que é o Deep State ou Cabala. Entenda como fomos dominados por tanto tempo. Então, nós temos que perder o medo e agir. O PT domina a administração pública do governo federal. O PT e o MDB, os empregados que estão lá, os funcionários públicos, eles fazem parte do partido. Então são sabotadores e espias. Então a Carmen Lúcia determina que a BIM não pode monitorar esses trabalhadores que são espias e sabotadores, para que eles possam sabotar e continuar ao minério ser roubado. Ouro, diamante, nióbio. Não é, Carmen Lúcia? E agora todo mundo pegou Covid. 9 urubus com Covid. Eles querem sair fora. A casa caiu. Estão entendendo? E eles pensam que não, aqui não vai acontecer nada. Meu amigo, são trilhões de dólares sendo gastos para manter frotas de navios com comida, com combustível, com armamento, aviões supersônicos a jato, para invadir a Venezuela. E eles, todos os marinhos, no momento que invadiu lá, meu amigo, vai encher as praias do Nordeste de americanos, das forças expedicionárias de 60 países. Todo mundo entrando. Entendeu? E pegando todos esses idiotas metidos a rufião. O sujeito matou um vereador porque ele, a pulmão, chegou e disse: você fez uma obra fraudulenta. Aí tomou tiro. Não vão sobreviver, querida. Não vão sobreviver. Então eu peço a vocês que vocês viralizem isto no Facebook, no YouTube, em todas as janelinhas desses netos dos Bilderberg, para que eles saibam de que se trata. Maiores informações estaremos em contato. Fiquem com Deus, tenham uma segunda-feira promissora e a Polícia Federal está na rua.